Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. É a cura de um cego em Betsaida. Diz o texto: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Aqui nós vamos ver, nessa passagem da palavra de Deus, a soberania. Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E esse é o nosso Deus, o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o nosso Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vemos, porque Deus tocou nos nossos olhos da fé e vemos agora de uma maneira completamente diferente. Não andamos mais em trevas, mas andamos na luz. E vemos nesse texto a soberania de Deus. Deus, ele age quando ele quer. Primeira coisa, Deus, ele age quando ele quer. O cego, ele é levado até Jesus para que fosse curado. Quando Jesus o toca, praticamente nada acontece. Ele vê os homens andando como árvores. E Jesus o toma pela mão e leva-o para fora da cidade. Os dois começaram a caminhar, Jesus e o cego, eles começaram a andar. Há uma caminhada antes do milagre acontecer, amados. Jesus, ele fez muitos milagres relatados na sua palavra. De repente há um cego e a cura não acontece completamente, parece que ele faz pela metade. Eu quero dizer que o tempo de Deus está sujeito à sua própria soberania. Aí a gente pode questionar, porque aquelas pessoas levaram esse cego para ser curado por Jesus. E eles criam que Jesus poderia fazer isto. Agora nós podemos até questionar, será que o povo não se decepcionou quando o homem não foi curado? Ou podemos perguntar, será que o cego ficou decepcionado? Será que o cego, como muitas pessoas aí questionam, só acontece comigo? Isso aí acontece tantas coisas maravilhosas para as outras pessoas, mas parece que comigo está tudo errado. As coisas acontecem, amados irmãos, só quando Deus quer. Ele sabe. Segunda coisa, Deus age aonde Ele quer. O lugar estava cheio e todos esperavam um milagre, não é verdade? Porém, Jesus o leva para fora. Às vezes, pensamos que Deus age somente em alguns lugares, em algumas reuniões, com algumas pessoas, mas Jesus não quer que nós criamos, diante da cura, fica uma dúvida no coração das pessoas: será que Jesus é bom? Será que essa pessoa é boa? Por que não aconteceu? Nós levamos até Jesus. E por que Jesus pega esse homem e sai? Tudo que recebemos vem da bondade de Deus, vem da sua misericórdia que se renova a cada manhã. É graça de Deus, é algumas coisas que nós recebemos sem merecer. Uma das coisas que nós recebemos sem merecer
é a salvação. Deus mandou Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não são os lugares, mas é a pessoa de Jesus. É onde Ele quer que aconteça. Então Jesus toma o cego para a mão e diz: vamos para fora da cidade. Amados, a vida não é bênção dentro ou fora de lugares, mas aonde Deus quer. Agora nós estamos vivenciando igrejas que estão fechando, porque não pode ter cultos, outras que nem se abriram, mas é o mesmo Deus. O que Ele vai fazer na igreja, Ele pode fazer na tua casa. O importante é estarmos em comunhão com Ele, sermos íntimos dEle. É aí que está a beleza, é isso que Deus quer que nós aprendamos. Há uma estatística que as pessoas amam mais as igrejas do que o próprio Senhor da igreja. Não são os lugares, mas é onde Deus quer. Terceiro lugar, Deus age como Ele quer. O modo, a estratégia é de Deus, não é minha, não é sua. Jesus demora. A gente pode pensar nisso relacionado com esse texto, mas Ele gospe, faz um lodo e põe a mão para mostrar que o segredo não é a fórmula, mas no poder de Deus. Não é a minha oração, não é a tua oração que é poderosa, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é Deus, eu sou o que sou. Porque podemos dizer que nós vivemos muitas vezes, as pessoas acreditam que vivemos na era da oração forte. O importante é que Deus a ouça, Deus nos ouve a cada instante, quando nós clamamos, quando nós derramamos o nosso coração para Ele. Esteja certo que Deus age em nós de acordo com as nossas necessidades. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe aquilo que eu necessito, aquilo que você necessita. Mas também há um quarto ponto. Deus age o quanto Ele quer. A cura dos seus olhos não tinha sido completa, desse homem. Esta é uma cura que Deus fez por etapas. Será que faltou poder? Não, Deus é poderoso. Deus se preocupa até com a maneira pela qual nós vamos apropriar do que Ele tem para mim, tem para você. O que Deus tem para nós. Deus age de uma maneira didática. Deus age de uma maneira pedagógica. Deus age de uma maneira homeopática, porque Ele está no controle de todas as coisas. O maior milagre que Deus quer fazer é na minha vida. Amados, mas tem um quinto ponto aqui também. Depois que Deus age, não somos mais os mesmos. Alguns anos atrás, Vencedores por Cristo estava fazendo uma campanha evangelística em Santos, e eu estava lá. E Deus derramou seu Espírito, e houve lá um derramamento, houve salvação, consagração. E nós saímos de lá completamente diferente. Quando Deus age, nós não somos mais os mesmos. Deus transforma pela sua graça, pelo seu poder e pela sua misericórdia, fazendo-nos parecido com Cristo, fazendo-nos melhores. Deus não quer fazer um milagre para que nós tenhamos um milagre para contar, mas para que a nossa vida seja transformada. Possamos ver a vida com os olhos de Deus e perceber aquilo que Deus está fazendo e realizando e nos ingressar, nos envolver. Mas, encerrando esse texto, tem aqui uma orientação que chama atenção. Ele fala, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia,
não volte para a aldeia. Não sei qual aldeia era aquela, mas era uma exortação, era uma orientação do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossos desejos, os nossos conflitos, as nossas lutas, a nossa facilidade muitas vezes para desviar dos seus caminhos, as nossas fraquezas, as tentações. E ele fala para aquele homem, depois de fazer aquele milagre completamente, ele começou a ver perfeitamente. Que impacto aquele homem teve, mas só que ele orientou, não vai mais para aquela aldeia. Eu quero questionar com você, eu não sei qual aldeia você precisa largar ou passar longe. Tem lugares que não podemos mais voltar, amados irmãos, depois de sermos impactados pela graça de Deus, de receber Jesus como nosso Salvador e Senhor. Sabe por quê? Porque há lugares que nós não conseguimos levantar um altar a Deus, nós não conseguimos adorar a Deus, nós não conseguimos glorificar a Deus e honrá-lo. Então não vá. Não tem um Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela bendita de dia e de noite. O nosso prazer agora é diferente. A nossa orientação vem do Senhor. Eu não sei quem que você tem ouvido, dado atenção. Tem tantas mentiras, tantas fake news por aí. Mas nós temos a palavra de Deus que é viva e é eficaz. Não vai mais para lá. Não passe, não volta mais para aquela aldeia. Vai para a tua casa. Amados, obedeça. Vamos obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque agora nós temos um outro caminho. Jesus agora está comigo. E Ele vai trabalhar a nossa vida. Ele vai realizando aquilo que Ele quer e deseja. Porque Ele tem um plano para mim e para você. Independente da situação, da circunstância que nós estamos vivenciando, Deus já sabia disso. Então nós temos que buscar força. Tudo posso naquele que me fortalece para glorificar e honrar o nosso Deus. Que Deus continue fazendo milagres na nossa vida, nos transformando na imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é soberano e Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Ninguém sai de mãos vazias, de coração vazios, quando nós somos sinceros na presença do Senhor. Que Deus abençoe teu coração, o meu coração, o nosso coração, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos agora no outro caminho, o caminho da Nova Jerusalém. Amém, amém.